Capítulo 113 – Uma presa para caçar. Olhando da beira do penhasco, não pude deixar de ficar ansioso. A floresta parecia um arbusto gigante que se estendia sobre o horizonte, com as árvores desordenadas bloqueando qualquer visão do que ficava abaixo. Pássaros grandes e outras espécies aladas temíveis pairavam sobre o denso emaranhado verde, mergulhando e caçando sua refeição de vez em quando, o que me assustou mais do que eles, no entanto, foram os rugidos ocasionais que ecoavam à distância. Eu só podia imaginar o tamanho que eles deveriam ter se conseguissem sacudir ou até derrubar árvores que bloqueavam seus caminhos enquanto atravessavam a densa selva. É aqui onde será seu treinamento, anunciou Indson com seu olhar ainda fixo na floresta. Claro que sim, eu suspirei, certificando-me de ter prendido o saco pendurado no ombro. Vamos. Depois de responder com um aceno rápido, nós dois pulamos do penhasco, espalhando mana pelo corpo enquanto tentávamos manter o equilíbrio contra os ventos fortes que nos atingiam. Bem quando estávamos prestes a mergulhar nas árvores, criei uma corrente de ar ascendente sob meus pés para diminuir a velocidade da minha queda. Quando Indson e eu pousamos na floresta, a atmosfera mudou drasticamente. O chão debaixo dos meus pés era encharcado, como andar sobre a espuma, e enquanto eu colocava meu peso para baixo, a terra úmida cedia, abraçando minhas botas e gentilmente as liberando a cada passo que dava. Meu nariz foi bombardeado com aromas da folhagem, misturado com o cheiro úmido subjacente de musgo, sujeira e decomposição da madeira. Você me deu tudo, exceto os itens da sua bolsa, correto? O Azura confirmou, segurando a palma da mão para o caso de eu ter perdido alguma coisa. Tudo o que possuo está nesse anel de dimensão, o que não é muito. Mais alguma coisa que você gostaria de tirar de mim? As minhas roupas? Um rim ou pulmão, talvez? Eu brinquei, olhando ao meu redor. Divertido, o Azura respondeu categoricamente, pegando um livro pela sua capa. Agora, desde que você foi tão inflexível com o fato de ter completo domínio sobre seu controle interno de mana? Eu apenas disse que não era necessário perder tempo treinando isso explicitamente, respondi. De qualquer forma, considerarei seu nível suficiente ao recuperar essas três coisas. Ele apontou para o livro aberto. Pele de um esquilo raptor, o núcleo de uma pantera de prata e as garras de um urso titã. Eu li a lista em voz alta, absorvendo os desenhos em preto e branco de cada uma das bestas de mana. E esses itens provarão, de alguma forma, que estou pronto para aprender mais sobre a vontade que Sylvia deixou comigo. Eu devolvi o livro para ele. De certa forma. Obviamente, com a condição de que você não use nenhuma arte de mana externa. Ah, e você deve usar isso o tempo todo, Indson acrescentou, entregando-me um sino aproximadamente do tamanho do meu punho. Eu realmente tenho que questionar sua ideia de treinamento, suspirei novamente enquanto erguia o sino de prata, acionando uma série de anéis vibrantes que produziam um som muito alto para um único sino fazer. Deixe-me saber quando você coletar todas as coisas da lista. Quebrando o sino. Ele se virou, preparando-se para sair, mas parou. E recomendo coletar os itens nessa ordem. Assim mesmo, ele saiu, me abandonando na floresta com nada além de um sino, alguns cobertores e uma bolsa de couro cheia de água fresca. Eu não tinha ideia do que exatamente o Indson estava tentando realizar me fazendo procurar por esses itens, mas se era isso que era necessário para acelerar o processo de treinamento, já era motivo suficiente. Vamos ver. O primeiro da lista é a pele de um esquilo raptor, murmurei baixinho para mim mesmo. Parecia bastante simples, além do fato de que eu tinha que capturar um em relativamente bom estado. Pensei nos 3 itens que o Indson havia pedido. Se isso era alguma forma de testar minha manipulação interna de mana, significava que essas bestas de mana possuíam habilidades, o que exigia que eu tivesse um certo nível de domínio sobre elas. O fato de ter alguma vaga semelhança com um esquilo provavelmente significava que estava próximo ao fundo da cadeia alimentar. Se fosse isso o caso, então para se proteger, provavelmente tinha algum mecanismo de defesa, como a maioria das presas, para evitar ser comido. De acordo com a imagem, o esquilo raptor parecia com qualquer outro esquilo, exceto com membros posteriores mais proeminentes, 3 caudas finas e pequenos e brilhantes olhos. Observando meu entorno, eu ainda não tinha visto nenhum animal. Concentrando mana em meus olhos, aprimorei e aumentei o alcance da minha visão. Nada. Eu estava constantemente à procura de qualquer indicação de fauna, enquanto fazia o meu caminho em direção ao outro extremo da floresta.
Várias horas se passaram, mas ainda assim, nenhum sinal. Este maldito sino! Eu gritei mais alto do que eu quis dizer. Como se constantemente zombasse de mim, o sino tocava no menor movimento que eu fizesse, impedindo quaisquer criaturas de se aproximarem de mim. Enquanto o céu escurecia, meu humor também acompanhava. Tudo o que eu tinha para mostrar com o passar do tempo era minha frustração com a falta de progresso. Decidindo encerrar a noite, acampei em um tronco oco de uma árvore caída. Para minha irritação, sons de pequenos animais, escondidos no véu da escuridão, surgiram ao redor do meu acampamento assim que eu me deitei. E quando eu tentava me levantar, o toque do sino reverberava alto pela noite silenciosa, fazendo com que as criaturas se afastassem rapidamente. Eu vou começar de novo amanhã, decidi com um suspiro, voltando para dentro do meu cobertor enquanto uma brisa fria fluía através do tronco em que eu estava acampado e através das minhas roupas. De alguma forma, um raio de luz passou pela camada de folhas e galhos e brilhou em meu rosto, despertando-me do meu sono. Eu fiquei escondido dentro do tronco, no entanto, mantendo-me completamente imóvel para não agitar o sino. No entanto, depois de algumas horas, ficou evidente que o sino não era a única razão pela qual os esquilos raptores estavam se mantendo longe de mim. As bestas de mana que estavam no fundo da cadeia alimentar provavelmente desenvolveram sentidos extremamente aguçados que compensavam sua falta de visão para evitar predadores. Por isso, mesmo quando eu estava quase dormindo e completamente congelado, eles ainda mantinham distância. Por enquanto, esconder minha presença era minha melhor aposta em atrair os esquilos raptores. Como pegá-los, eu teria que descobrir isso depois. Depois de uma breve procura, encontrei um arbusto decentemente situado perto de uma clareira que era espesso o suficiente para se esconder dentro, tornando-me tão confortável quanto possível dentro dos galhos quebradiços de folhas espinhosas. Eu esperei. Revogando toda a mana que circulava continuamente no meu corpo, fiquei imóvel e observei. Por causa da assimilação com a vontade da Sylvia, meu corpo era muito mais resistente do que a maioria dos humanos, mas eu ainda me sentia um pouco vulnerável, deixando meu corpo desprotegido em um solo desconhecido. Minutos logo transformaram-se em horas enquanto eu esperava. Não foi o suficiente parar a circulação de mana. Percebi que era absolutamente necessário limpar a mente de intenções assassinas ao lidar com presas. Eu podia sentir minha respiração suavizar, quase desaparecendo, exalando apenas quando uma brisa ocasional passava. Finalmente os frutos do meu trabalho apareceram quando um focinho minúsculo saiu de um dos outros arbustos, farejando curiosamente em busca de sinais de perigo. Logo, alguns esquilos raptores andavam com suas 3 caudas girando continuamente como antenas, tentando desesperadamente encontrar comida antes que os predadores percebessem sua presença. Eu sabia que era impossível adquirir o primeiro item da minha lista hoje, então aproveitei esta oportunidade para testar algumas coisas. Comecei emitindo um pouco de mana. Os esquilos raptores responderam imediatamente, levantando as patas traseiras para elevar as caudas. Eles obviamente sentiram o mínimo de flutuação de mana e estavam muito tensos. Alguns até fugiram. Enquanto eu continuava testando seus limites, aprendi 3 coisas. A primeira foi que vazar mesmo que um pouco de mana purificada não os afastou, mas deixou-os em estado de alerta um grau em que seria impossível tentar pegar um. Usar muita mana purificada indiscutivelmente os levaria a fugir imediatamente. A segunda foi que a mana dentro do meu corpo não acionou o sinal de alarme, mas muita concentração e foco deixou a minha intenção vazar, causando a sua fuga. A última coisa que aprendi, e talvez a mais útil, foi que o fluxo externo de mana não os assustava até que eles notassem. Aprendi isso sentado, escondido, meditando. Quando eu estava absorvendo a mana ao redor, não havia sinais de agitação dos esquilos raptores. Foi só quando comecei a purificar e condensar ativamente a mana que eles começaram a perceber que algo estava errado. O teste durou o dia inteiro, pois eu tive que mudar de local toda vez que os fazia fugir, mas com essas 3 observações, finalmente tive algo para trabalhar. Eu me pergunto se Sylvia está indo bem com o treinamento dela, pensei, me envolvendo em meu cobertor, dentro do tronco oco que decidi usar como barraca improvisada. As mesmas preocupações que eu sempre carregava me vieram à mente assim que tive tempo para pensar. Como estava a minha família? Como estava Tessia? Como estava Elijah? Ele estava vivo? Se sim, eu teria a chance de salvá-lo? Parecia que eu estava perdido em meus pensamentos a noite toda,
Mas a certa altura meus olhos se abriram com o brilho suave do sol da manhã. Depois de arrumar meus pertences, enchi minha bolsa com uma poça de orvalho da manhã que se formou a partir de folhas próximas e fiz meu caminho para a clareira. O objetivo de hoje não seria observar ou mesmo pegar um esquilo raptor. Eu queria testar uma pequena ideia que eu tinha baseado nas 3 observações de ontem. Enquanto eu estava no centro de uma pequena clareira cercada por plantas, com cogumelos que eu havia apanhado ao longo do caminho que os esquilos de raptor comiam, coloquei minha teoria em ação. Como minha fisiologia era de um aumentador, os canais de mana responsáveis por espalhar efetivamente a mana purificada do meu núcleo em todo o resto do meu corpo, eram muito mais proeminentes do que minhas veias de mana, que eram usadas para absorver mana atmosférica não purificada para o corpo. No entanto, para esta técnica, tive que equilibrar a saída de mana purificada do meu núcleo de mana através dos meus canais de mana e entrada de mana atmosférica através das minhas veias. Com um equilíbrio perfeito, eu seria capaz de utilizar mana sem que ninguém, nem nada, pudesse sentir. Isso era teoricamente, claro. Minhas veias de mana eram naturalmente muito mais subdesenvolvidas em comparação aos meus canais de mana, então comecei combinando a saída de mana com a quantidade que eu era capaz de absorver. O sentimento era um pouco parecido com quando eu aprendi a rotação de mana com Sylvia, mas muito mais difícil. Quanto mais eu praticava, mais evidente ficava que não era tão fácil quanto eu imaginava. Era necessária certa delicadeza para chegar com precisão ao ponto de equilíbrio entre as duas ações opostas, apesar de fazê-lo parado. Tentar isso enquanto se deslocava seria outra coisa complicada. Minha percepção do tempo havia se perdido em algum lugar no meio da minha prática, mas, para minha surpresa, quando abri meus olhos pela 14ª vez, finalmente havia esquilos raptores comendo da pilha de comida que eu havia apanhado. No entanto, minha alegria foi breve, porque assim que minha concentração diminuiu, eles imediatamente perceberam a flutuação de mana que eu estava tentando camuflar. Sim. Eu bati meu punho. Meu ritmo não era tão rápido quanto eu queria, mas ainda estava fazendo progresso. Uma das desvantagens foi que meu suprimento de mana acabava rápido. Eu seria capaz de praticar isso por apenas alguns minutos antes de ter que parar e reabastecer meu núcleo de mana. Mesmo o fato de eu estar quase no estágio de prata não ajudou por causa do excesso de mana sendo jogado fora pela utilização inadequada dessa técnica improvisada. Na manhã seguinte, mantive minha rotina e pratiquei no meio da mesma clareira. Não foi até o 4º dia que eu senti que tinha controle suficiente para tentar me mover enquanto mantinha essa técnica. No final da semana, eu consegui me mover lentamente, mas por causa do sino amarrado à minha cintura, mesmo quando eles não podiam sentir mana, eles fugiam. Mas eu já tinha pensado nisso. Se tudo o que precisasse fosse esconder minha presença, eu não precisaria encontrar uma maneira de utilizar essa técnica. Eu precisava dominar essa técnica para usar mana em rajadas, atacando os esquilos raptores antes que eles pudessem reagir ao som do sino. Traçando uma linha na terra macia e me posicionando na frente de uma árvore designada como meu alvo, eu pratiquei. Parava exatamente quando o sino tocava. Meu objetivo era alcançar a árvore antes do sino tocar. Para fazer isso, eu precisava utilizar mana suficiente para me mover instantaneamente a uma velocidade rápida o suficiente para não tocar o sino, fazendo tudo isso enquanto equilibrava o fluxo de entrada e saída da mana atmosférica e da minha mana purificada para camuflar minha presença do rabo do esquiloraptor. Novamente, virei-me e voltei ao ponto de partida depois de ouvir o sino. Novamente, repeti para mim mesmo. Enquanto eu continuava, percebi que estava essencialmente buscando algo semelhante à técnica que Cordry havia usado uma vez quando ele estava lutando contra mim. Controlar o fluxo e o poder de mana enquanto manipula sua presença para ocultar ou emitir a si mesmo, jogando fora os sentidos de seu oponente. Apagando sua presença, usando a mana atmosférica quase irrastreável para mascarar a saída de mana e instantaneamente ganhar velocidade para alcançar seu oponente. Essa era a habilidade que Windson estava tentando testar. Mais uma vez, eu tentei, e novamente não consegui alcançar meu objetivo. Mas a cada tentativa, a distância entre mim e a árvore diminuía antes do sino tocar. Foi apenas um passo, mas muita concentração e precisão foram necessárias para torná-lo parcialmente correto. No entanto, este único e instantâneo passo, associado à forma de combate que Cordry me ensinara, bem como a arte da espada que eu tinha desenvolvido, sem dúvida poderia se tornar um valioso triunfo.
Lembrei-me de como estava desorientado e desamparado quando Cordry usou essa habilidade, apagando sua presença enquanto atacava, enquanto, no instante seguinte, ele emitia sua presença apenas para mudar de posição e me nocautear. Embora o Azura não tivesse usado sua mana da mesma maneira que eu estava tentando fazer, seu poder inato poderia ser facilmente comparável ao de alguém no estágio de prata. Quase, eu me incentivei, posicionando-me para outra tentativa. Eu não tinha certeza de quantas horas se passaram desde que o denso aglomerado de árvores cobria a maior parte do céu, mas logo afundei contra a árvore. Os dias se passaram enquanto eu continuava praticando, até... Eu ri humildemente vitorioso, enquanto olhava para a trilha de terra que eu tinha feito desde os dias em que dominei essa habilidade. Enquanto o resto do chão estava cheio de folhas e galhos quebrados, apenas a trilha fina pela qual eu andava, constantemente de um lado para o outro era limpa. Tentei me levantar, mas minhas pernas tremiam, muito cansadas para suportar meu peso. Ainda assim, me senti bem pela primeira vez desde que cheguei a esta floresta esquecida por Deus. Vou caçar esses estúpidos esquilos raptores até extinção, declarei triunfante. Ponto de vista de Windson, o que o garoto está planejando? Eu pensei comigo, mantendo uma distância segura o suficiente dele. Eu deixei sem vigilância por 2 semanas, pensando que seria tempo de sobra para ele pegar um esquilo raptor. Pelo fato de eu não conseguir encontrá-lo nessa floresta sem a ajuda do sino que eu lhe dei, ficou claro que ele tinha dominado a arte de apagar sua presença. Apesar disso, Arthur ainda tinha que pegar um único esquilo. Os esquilos raptores eram rápidos e altamente perceptivos. Como os olhos deles eram ruins, eles confiavam no olfato aguçado para cheirar comida em suas caudas para sentir qualquer flutuação de mana ou mesmo movimento na área. Se suas caudas detectarem uma alta concentração de mana ou mesmo uma mínima mudança nos níveis de mana na área, seria difícil até mesmo um Azura pegar um. No entanto, além disso, os esquilos raptores eram bastante simplórios. Se o garoto ficou imóvel depois de apagar sua presença com alguma isca em suas mãos, teria sido fácil para ele pegar um. No entanto, o garoto havia colocado comida na frente dele ao invés disso. Bem, ele foi capaz de entender a habilidade necessária que eu queria que ele aprendesse. Dei de ombros, mas por alguma razão, meu olhar ainda estava grudado no garoto, como se estivesse esperando que algo surpreendente acontecesse. O garoto ficou imóvel enquanto continuava a esperar pacientemente que um esquilo raptor se aproximasse. Em um piscar de olhos, o garoto desapareceu de repente e reapareceu na frente do esquilo raptor com a mão estendida. Minha voz se arrastou em admiração. Bem quando o garoto estava prestes a agarrar o esquilo raptor. No entanto, o sino que eu lhe dera tocou e o esquilo raptor disparou para longe fora do alcance de Arthur. O garoto gritou, obviamente frustrado quando chutou a pilha de comida que reunira para atrair o esquilo raptor. Não havia como ele se mover nessa velocidade sem usar mana, mas eu não conseguia sentir. Isso significava que ele não estava apenas apagando sua presença, retirando sua mana, e escondendo sua intenção. Ele estava usando efetivamente sua mana enquanto se camuflava com a pura mana que o cercava. Mirage Walk. Era uma cópia bastante grosseira, mas Arthur definitivamente acabava de ter sucesso no primeiro passo da Mirage Walk. Foi uma técnica de movimento, para simplificar, mas também era muito mais do que isso. Mirage Walk foi a essência do que fez o clã de Estes reinar sobre todos os outros clãs da raça Pantheon. Para um mero garoto humano ser capaz de entender os fundamentos de uma arte de mana que até me levou um ano para entender. E isso foi com Cordry secretamente me ensinando, apesar do estrito sigilo de seu clã em relação às artes de mana. Para ele ser capaz de chegar